essa PEC do novo Fundeb, que passou em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Então a gente vai voltar a falar sobre esse assunto que é de extrema importância com a ajuda da Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais. Cláudia, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui à Central da Esperança TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. Para a gente começar a nossa conversa, até para que o amigo de casa possa entender o que é o Fundeb, que tem sido falado muito nessa semana principalmente. Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui novamente na TV Aparecida. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. A educação básica é aquela que vai da creche até o final do ensino médio. E com 48 milhões de alunos na educação básica, evidentemente é fundamental que não faltem recursos para pagar professores, para cuidar da manutenção das escolas, livros didáticos, livros para as bibliotecas escolares e assim por diante. O Fundeb era um fundo contábil, composto de fundos estaduais e um para o Distrito Federal. Então, são 27 fundos formados por recursos dos impostos estaduais e municipais, e a União entrava com uma complementação desse dinheiro para tornar esse fundo mais redistributivo. Então, qual era o problema? O problema é que ele se extingue em dezembro desse ano. Então, já há alguns anos, o Legislativo vem trabalhando num novo Fundeb que agora seja permanente. E foi isso que foi votado ontem, esse novo Fundeb mais redistributivo, com um pouco mais de aporte da União para chegar em todos os municípios mais pobres e que ele esteja agora na Constituição. Foi votado em 2 turnos, isso na Câmara, agora vai para o Senado. Cláudia, levantamentos recentes mostram que teve até uma queda por parte de investimento do governo, arrecadação de imposto, e que tenha sido aplicado na educação básica, né, na questão do Fundeb. Com essa PEC que passou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, a educação, ela está mais aliviada? O que vem somar esse novo Fundeb daqui para frente, ou melhor, extinguindo, acabando esse atual Fundeb, a partir então, passando no Senado, o novo Fundeb? O que muda? Então, mudam algumas coisas importantes, mas também se constrói em cima do aprendizado que nós tivemos. Educação de qualidade, ao contrário do que a gente imagina ou que se diz por aí, ela custa caro, sim. E faltam recursos para a educação. Não é só uma questão de gestão, como alguns dizem. Por quê? Porque o Brasil gasta muito menos do que os países da OCDE, que são os países com um certo nível de desenvolvimento, em educação básica. A gente paga mais no ensino superior, mas na educação básica a gente gasta menos. E mais do que isso, os salários dos nossos professores são ainda muito baixos. E o Fundeb serve também para melhorar os salários dos professores e até para suprir a falta de professores que existem, infelizmente, em muitas escolas. Então, o que nós ganhamos com esse Fundeb novo? Primeiro, porque ele se torna permanente. Então, nós não vamos ficar a cada 10 anos discutindo se tem que mantê-lo ou não. Em segundo lugar, ele é mais redistributivo. Antes, ele só se dirigia, a parte de complementação da União, àqueles estados mais pobres, aos municípios mais pobres nos estados mais pobres. Agora, ele se dirige, inclusive, a alguns municípios mais pobres de estados que são mais ricos, mas o município é pobre. Para dar um exemplo, lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, existem municípios pobres e em alguns outros estados ricos. Então, aumenta
de uma maneira escalonada a participação da União. Ela hoje é 10%, ano que vem será 12%, e vai aumentando progressivamente até chegar em 26% de contribuição da União nisso. Então, é um ganho. E houve um outro detalhe que também é importante que o telespectador entenda, que educação de qualidade não se faz só gastando mais. Nós temos um problema de qualidade que é a aprendizagem das crianças, em que medida que as crianças e jovens estão aprendendo mais ou não. Então, ele inclui um mecanismo para recompensar redes de escolas que tiveram melhoras importantes, que se empenharam em melhorar o aprendizado de suas crianças e jovens, medidas pelo SAEB, que é o nosso Sistema Nacional de Avaliação. Então, de fato, temos o que comemorar com essa aprovação, que esperemos que também aconteça no Senado. Ô, Cláudia, não é de hoje que a gente conversa aqui, né, que os principais desafios do Brasil para tornar um país mais igualitário é investimento na saúde pública, e agora a gente está tendo a prova disso com a pandemia do novo coronavírus, e principalmente a educação, oferecer o mesmo para toda a população. Dinheiro tem, com esse Fundeb. O que falta? Você começou a falar aí para melhorar de fato essa educação básica, desde a base e depois até chegar à universidade. O que está faltando, afinal, Cláudia? Então, primeiro, nós precisamos ter um sistema nacional de educação e é muito importante que o ministro da Educação coordene a política nacional. Hoje, por exemplo, para organizar a aprendizagem em casa durante a pandemia, quem trabalhou foram os estados e os municípios. O governo federal não fez praticamente nada nesse sentido. E a Constituição estabelece com muita clareza que cabe ao governo federal a coordenação da política nacional. Além disso, é muito importante tornar mais atrativa a profissão de professor. Essa é a profissão mais complexa, mais importante que existe. E, infelizmente, os salários são baixos, o reconhecimento social da profissão também é baixo. E, para piorar, a formação que eles recebem na universidade é muito divorciada da realidade do chão da escola, não é preparatória para a profissão que eles vão ter. Um médico, por exemplo, é formado com a faculdade de medicina ao lado de um hospital universitário, com laboratórios, com outras coisas. Nós, infelizmente, formamos os nossos professores, muitas vezes, quase sem prática. O Conselho Nacional de Educação recentemente mudou isso, mas isso vai ter que ser implementado, exigindo que se promova maior diálogo entre teoria e prática na formação de professores. E uma última coisa que nós fizemos, mas ainda não acabou de ser implementado, é criar um currículo nacional. Os países que têm melhores sistemas nacionais têm um currículo nacional, então a gente sabe claramente o que uma criança tem que aprender em cada fase. Nós criamos recentemente uma base nacional comum curricular que foi traduzida em currículos estaduais e municipais. Mas até que isso afete de fato a aprendizagem das crianças vai levar algum tempo. Cláudia, a gente quer agradecer a sua entrevista e tomara, que esse novo Fundeb seja o começo de outras tantas mudanças para suprir todas as carências da educação básica aqui no Brasil. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para você. Boa tarde para vocês, um prazer falar com vocês e com os ouvintes. A alegria foi nossa, sem dúvida nenhuma.